E hoje eu tô aqui na avenida mais famosa de São Paulo e do Brasil. A avenida mais importante do Brasil. Concorde ou não, quem for que seja. Aqui acontecem mega protestos, marchas, paradas de ordem política, religiosa, cultural. Aqui é o local onde o Brasil acontece. Novelas foram gravadas aqui no Setenco Plaza, cenário de novelas, cenário de São Paulo e cenário do Brasil. E andar de patinete aqui é uma experiência fenomenal. É a primeira vez que eu ando de noite aqui de patinete. E assim, eu fiquei entusiasmado. Uma pessoa disse num outro vídeo que eu fiz de patinete que eu pareço que estou voando. E de fato é essa a sensação. Mesmo depois ver o vídeo, fica muito bacana. E vamos falar um pouco deste assunto que está acontecendo na Paulista, que é a tal da Times Square em São Paulo, na São João com a Ipiranga, na Avenida Paulista. Uma coisa eu já falo, em termos de padrão global, enrolei um pouco aqui, né? Atrai muita gente, atrai. Quando o turista ele vai a Nova York, qual é o local que ele vai primeiro? É a Times Square. Assista canais que fazem vídeos em Nova York. A maioria é na Quinta Avenida e é na Times Square. E eu vi um canal que eu gosto bastante de Nova York, que o cara falou o seguinte, que o nova-iorquino não vai na Times, quem vai é o turista. É interessante o que ele disse, porque atrai, e São Paulo precisa de turismo e tem um potencial turístico imenso. E, como eu sempre tenho dito, as luzes, elas atraem. As luzes são magnéticas. Por exemplo, eu tenho vídeos aqui de manhã. Veja um vídeo de manhã e veja um vídeo de noite. É totalmente diferente. O que faz a diferença? É as luzes. Muda até o clima. Atrai. E, logicamente, muita gente não gosta. Muita gente fala que, por exemplo, painéis, propaganda. Propaganda tem que ser regulamentada, né? Se for excessivo e mal feito, pode não ficar bom. Mas vamos fazer uma comparação com a cidade mais global do mundo, que é Nova York. Tem a Times, lá tem os painéis, tem a propaganda, tem as TVs. Aliás, aqui tem TVs também, a Gazeta, CNN Brasil, Jovem Pan. Tem antenas de rádio, estações, né, de rádio são instaladas aqui. Então é a avenida mais cosmopolita do Brasil, a Avenida Paulista. Então é um cenário adequado para isso. Que eu diga, eu falei Nova York, Tóquio. Eu vejo a juventude do Brasil, muitos mesmo, desejam morar em Tóquio. É claro que às vezes até um sonho da pessoa, talvez até uma viagem mental. Porque olhar aquela cidade repleta de luzes, até propaganda, aquele cenário cyberpunk, é muito atrativo. Os jovens gostam disso e atrai turista. Eu, se fosse para Tóquio, eu queria ir lá em Kabukicho, os locais lá mais famosos. Eu iria sem dúvida, nos locais bastante iluminados. Um exemplo aqui, o MASP à esquerda, não tem iluminação especial. Vai no Museu do Louvre, vê um vídeo no Museu do Louvre. Que Paris também não tem Times Square, porque lá eles não gostam. Paris é um caso à parte. Mas tem uma iluminação especial. Não aquela de propaganda, essas coisas, como Nova York. Paris e Nova York são culturas bem diferentes. Mas tem uma iluminação especial. E a Paulista está mudando muito também. Eu ando aqui fazendo vídeos desde final de 2022, iniciado praticamente em 2023. E as luzes aumentaram. Olha lá um exemplo. Aquele prédio ali, ó,
iluminado à direita é a Fiesp, à esquerda também. Tem sedes, né, de TVs. A iluminação, ela é muito magnética. E eu vi já gringos, ó como a iluminação começa a ficar forte aqui, ó como a iluminação da rua, ela é afetada pela iluminação dos prédios também. Às vezes eu faço vídeos no centro, algumas pessoas falam assim, é mal iluminado e tal. A iluminação pública do centro, ela não é ruim, mas por não ter os prédios iluminados, eu não falo em todos os locais, eu falo nos principais. Por não ter os prédios iluminados, assim, às vezes falta aquele, vamos chamar assim, de tchan, tá ligado? Aquele putz, né, que se fala muito hoje. Nossa, putz, nossa. Tá ligado? Imaginem prédios iluminados, bem feita a parada. Eu acho que vai atrair muito turista da própria cidade. Tem paulistano que não conhece a Paulista. E muitos. Tem paulistano que não vai no centro de São Paulo. Acredito que a maior parte dos brasileiros nunca vieram a São Paulo. Isso ia trazer, eu acredito, sem dúvida alguma, milhões de turistas. Internacionais também. Eu tenho uma experiência aqui, que eu estava passando aqui, tá até no vídeo, no canal do Vox, um vídeo que eu fiz na Paulista, acho que mais de 40 minutos. E eu vi muita gente falando espanhol, inglês, e vi chineses também. Pessoas que eu, por exemplo, não vejo no centro da cidade. Aí é uma questão de segurança, né? Muitas pessoas que frequentam aqui não frequentam o centro. A Paulista, ela cruza bairros nobres. O Jardim Paulista, o Cerqueira César, o Paraíso, a Bela Vista, que uma área mais nobre da Bela Vista. Então, tem essa questão também, né? Mas, falando da iluminação, dessa questão da Times, cujo projeto em regiões aqui da Paulista, não sei se é toda a avenida, e a São João com a Ipiranga. Eu acredito que se for bem feito, pode ficar muito bom. Agora, se for mal feito também, pode ficar zoado. Aí vai depender realmente dos designers, projetistas, do projeto mesmo e da regulamentação bem feita. Porque se deixar desregulamentado também, eu acredito que pode não ficar bom. Por exemplo, eu não curto propaganda de bet. Aí tem que ser discutido isso, né? Não é o ponto aqui do vídeo, mas falando levemente, eu não acho bacana propaganda de bet. Nem time de futebol eu acho bacana. Eu não compraria uma camisa com propaganda de bet. Eu não compraria. Não acho bacana. Aliás, eu fui para Portugal e eu comprar uma camisa ali de um time. Falei, tem propaganda de bet, eu não vou comprar não. A minha experiência concreta aqui, não é conversa, não. É experiência mesmo. Eu não comprei porque tinha propaganda de bet. Então tem que ser regulamentado. Mas continuando a parada. Andar de patinete aqui é muito top, rapaziada. Muito top. Ó uma parada. Lá atrás, onde estava o prédio do Fiesp, ou da Fiesp, ali, onde estava... Eu vou voltar lá. Onde estava as redes ali de televisão, né? A iluminação é mais forte lá. E no sentido da Bernardino de Campos já começa a diminuir a iluminação. Ó como muda. Ó esse prédio dourado à direita. A iluminação, ela muda o cenário. E o cenário das grandes e megalópolis globais, Nova York, Xangai, eu estava vendo um vídeo de Xangai, é uma iluminação muito forte. Pequim, Tóquio não precisa nem falar, né? Já falei, Tóquio não precisa nem falar, é muito mais propaganda e iluminação do que Nova York. E muita gente
Tóquio tá bombando o turismo, né? Bombando, bombando, bombando. Tanto que eles querem até que muita gente quer que diminua lá porque tá bombando demais. E São Paulo precisa disso. Quando eu falo assim, é internacional. Nacional também e internacional, porque traz dólares, traz euros para a cidade e para o Brasil e faz a cidade ficar mais famosa e crescer. E traz benefício aos comerciantes locais. Pode ser muito bom se bem feito, né? Muita gente mais assim tradicional não curte. Eu mesmo já fiz vídeos falando um pouco sobre isso. Muita gente diz que é poluição visual. Olha lá aquele prédio lá da Fiesp. Cara, não acho que é poluição visual aquilo não. Sinceramente, não acho não. Bacana. E essa iluminação aí não é de alta resolução. Se colocar painéis de alta resolução, tipo no shopping ali, shopping Cidade de São Paulo. Cara, a primeira vez que eu fiz um vídeo aqui, eu filmei ali, tinha o Urso Panda, tinha uma animação no painel ali do shopping Cidade de São Paulo. Eu vou passar nele, vou mostrar. E eu filmei e fiquei gravando assim parado, porque eu sabia que ia atrair as pessoas e me atraiu. Me atraiu e eu sabia que ia atrair as pessoas. Atrai, atrai, atrai. Principalmente os jovens, né? A rapaziada fala assim, jovens. Atrai os jovens, tá ligado? Entende, rapaziada? Eu acho que se a gente pensar na cidade como num todo, porque tem gente que só pensa em si mesmo, né? Eu não gosto, então não deve ter. Não. Tem que pensar no todo. Eu acho que pode ser extremamente positivo se bem feito e regulamentado. O MASP aqui. Cara, tem que ter uma iluminação especial e bem feitinha, com os designers top que em São Paulo tem. Fazer uma parada bem feita. Cara, eu já visitei o Louvre. Tem uma iluminação de noite ali estonteante. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, você até arrepia. O Louvre, né? Quem falou dessa forma, eu vi um francês falando, hein? Porque às vezes eu falo umas palavras em francês aí, as pessoas falam, nossa, ele não sabe falar francês. Eu não sei, mas eu vi um belga falando assim, Louvre. Não sei se eu pronunciei certo não. Louvre. Quem manja francês aí, deixa nos comentários aí. E me corrija com carinho, tá bom? Valeu. Tô brincando aqui. Então, falando do MASP, continua na parada. Ter uma iluminação especial faz parte do nosso tempo. Faz parte do Zeitgeist. Ó, o Setenco Plaza, a iluminação bacana. É fraca assim para os padrões globais. Mas é bacana, azul fica bacana. Ó o Mac1000 como fica top. Cara, o McDonald's tá de parabéns aí. O prédio muito fica bacana. Ó, fazendo até propaganda pro McDonald's, hein? A iluminação do que eles fizeram ali, eles trocam direto, fica bacana. Vem um gringo americano aqui que vem, olha o McDonald's ali, olha que legal, ele vai lá. Isso é bom para a cidade. Tô falando de McDonald's, né? Parece que tô fazendo propaganda, mas não. Eu raramente como, de vez em quando só. Vem um gringo, um americano, né? Aí ele fala, vamos lá. Vê aquela iluminação, aquele casarão. Isso é atraente e é bom para a cidade, bom para a economia, bom para os cidadãos, bom para os comerciantes. Imaginem, ó, eu acho que a iluminação, ela já foi mudada aqui, já tá, tô vendo, parece cada vez mais iluminado. E fica mais bacana. E é a vitrine de São Paulo, uma das vitrines. A vitrine de São Paulo, né? Eu acho que o centro é o local mais legal da cidade, mas a Paulista é a vitrine. E como eu disse, muita gente que vem da gringa para o Brasil, vem para São Paulo, não vai no centro. Poucas vezes eu vejo gente falar inglês. Eu vejo, de vez em quando.
mas em comparação com a Paulista não dá nem para comparar. E falando uma parada aqui de patinete, uma vez eu estava passando na Faria Lima e não dá para obedecer as regras certinho aqui não, pessoal. Se eu parar em tudo aqui, me atropelam, né? Me atropelam aqui. Uma vez eu estava, num vídeo que eu fiz na Faria Lima passado, eu parei na sinaleira e uma moça bateu em mim atrás, porque se tá livre as pessoas passam. Se eu obedecer tudo, aí eu vou ser atropelado. A realidade é a realidade. Isso que aconteceu, eu tô falando, foi na Faria Lima, não foi aqui não. E essa é a Avenida Paulista. Esses são os planos e vamos ver o que vai acontecer. Porque realmente eu acredito que vai acontecer aqui na Avenida Paulista. E falando da experiência de andar de patinete, na parte final do vídeo, é fantástico, vale muito a pena. É meio caro, mas vale muito a pena mesmo andar de patinete. A ciclovia é muito boa e você sentir assim o ar da megalópole poluído, mas é o ar da megalópole poluído, barulho de carro, cidade de concreto, você se sente um pequeno gafanhoto. Eu me sinto um pequeno gafanhoto, mas essa é a experiência da metrópole. E quem mora na grande cidade não pode fugir disso e gosta disso. A realidade é a realidade. Esta que começa na Consolação, onde eu vou parar praticamente, e termina no Paraíso. Muito policiada ultimamente, relativamente segura, padrão São Paulo. E essa é a realidade da Avenida Paulista de patinete.